Nessa aula de hoje, você vai saber as tendências para esse ano de 2021 para quem é corretor de seguro. Venha comigo porque eu separei 7 tendências poderosíssimas para você se tornar um corretor de seguro com resultados melhores e maiores. Então venha que eu tenho certeza que você não vai perder seu tempo comigo. Mas antes, eu preciso contar para você o porquê que eu decidi relatar todas essas tendências, o porquê que eu pesquisei e fiz uma análise muito profunda de como esse ano de 2021 vai ser tão transformador para áreas de seguros de vida. E eu tenho certeza que se você seguir essas tendências, você vai chegar em dezembro de 2021 agradecendo por hoje estar assistindo esse vídeo. Então não se distraia, pegue aí um papel, uma caneta para você anotar tudo. Caso você não tenha um papel e caneta na mão, deixa já salvo esse vídeo para você ver em outro momento. Mas vamos lá para o que interessa. Hoje, dia 5/1 de 2021, eu estou gravando essa aula. Provavelmente essa aula vai ao vivo aí para vocês daqui uns 2, 3 dias ou talvez até uma semana. Por quê? Porque precisa passar por uma edição, precisa realmente fazer uma repaginada. Mas o porquê que eu acho legal eu contar isso? Dia 7 de janeiro vai fazer um mês que nasceu o Fluente em Vendas. E com todos os encontros que eu estou fazendo dentro das minhas mentorias, com mais de 60 mentorados, eu já percebi algumas mudanças dessas tendências que eu já antecipei para eles desde o dia 7/12, ou seja, desde o dia 7 de dezembro, que foi quando eu iniciei o meu projeto. Então, tudo que eu tô falando aqui para vocês, tudo que eu tô aqui falando para você que tá me assistindo, é que realmente eu já ouvi relatos de que essas tendências já estão funcionando de forma positiva. Então, eu não estou tirando do além. Mesmo que eu tenha já feito isso na prática durante 8 anos, eu sempre visei os meus atendimentos de uma forma encantadora, de uma forma mais humanizada, um pouco diferente do que a gente aprende em treinamentos tradicionais dentro da seguradora. Então, para você que está tendo aqui já acesso a essa aula, eu quero te falar, eu quero te convidar a seguir as minhas sequências de aula, porque toda semana eu vou compartilhar um material assim exclusivo, um conteúdo valiosíssimo para você que é corretor de seguro. Eu tenho certeza que o que eu vou dividir com você aqui, você vai entender o porquê que eu fui a número 1 em vendas, o porquê que eu consegui conquistar todos os prêmios como vendedora de seguro, e agora eu tenho certeza que com a sua expertise e com toda a minha expertise você vai conseguir ser ainda melhor. Marcele, que tendências são essas? Que coisa que você fazia quando você era corretora de seguro, quando você vendia seguro para correr atrás das suas metas, que eu não estou fazendo, que eu não aprendi? Então vamos agora entender essas 7 tendências. A primeira, demita o óbvio que você hoje está pensando, fala, poxa, fiquei 2, 3, 1 ano, 2 anos treinando, será que ela vai me ensinar algo? Será que ela tem para ensinar? Então assim, começa essa aula de forma diferente. Se por algum motivo você clicou play desse vídeo, é porque você precisa ficar aqui comigo, que com certeza alguma dessas tendências você está deixando passar. Então, essa primeira aqui, pode ser que você já até ouviu falar, poxa, fale de você para o seu cliente. Eu, quando estava na seguradora, eu fui muito treinada a ser um folheto ambulante. Na verdade, não uma vendedora, mas um folheto ambulante. De fato, eu pegava o folheto e ficava lá falando tudo que tinha no folheto, naquela página. Então aqui eu convido você para saber falar da sua essência, de você, de quem é o corretor de seguro que está ali na frente daquele cliente. E se você conseguir falar de você por 2 minutos, isso já vai ser assim extraordinário. Caso você não consiga falar sobre você, eu quero te dar uma orientação já aqui nessa aula. Mas se você tem essa dificuldade de se vender, de falar sobre você, e foi algo que eu aprendi, eu não li em nenhum livro, você coloca aqui no comentário que eu posso colocar dentro do meu cronograma de aulas, que eu vou disponibilizar de forma gratuita aqui para você.
se é um assunto pertinente, se é um assunto que você gostaria, porque daí eu preparo uma aula com foco nisso. Essa aula aqui eu quero falar das 7 tendências, mas o primeiro passo que você pode dar sobre falar sobre você 2 minutos com o cliente é só você perguntar para sua esposa ou para o seu marido, para sua melhor amiga ou para sua mãe o que eles acham de você profissionalmente. Qual que é a característica que eles enxergam de você? Porque essa característica, de forma inconsciente, é o que o cliente, quando ele tem a chance de te conhecer pela primeira vez, ele tem essa leve percepção. E se for uma característica positiva, você precisa trabalhar para isso ser mais, ressaltar mais isso. E se for uma característica negativa, você começa a ter essa consciência e acaba ressignificando. Então, a tarefa daqui, dessa tendência número 1, saia dessa aula e fala, poxa, vou pegar meu caderninho, como esse que tá aqui, vou pegar meu bloco de notas e vou relacionar o que eu posso falar para o meu cliente em 2 minutos sobre mim e não sobre a empresa que você representa. Tá aí uma sacada de ouro que vai ser uma tendência para 2021. Você parar de querer melhorar e aumentar o branding da empresa que você representa. Não importa se você é uma empresa YZ. Na verdade, hoje, você tem que criar a sua marca. Você tem que criar o seu próprio branding. Então, eu convido você a fazer essa primeira tarefa. Vamos aqui na tendência número 2. Não só dentro da minha mentoria, mas também nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, eu recebo muito por inbox. Eu percebo que vocês abrem mais o coração de vocês por inbox ao invés dos comentários. E eu percebo que a maior ferida da etapa de vendas de vocês, que são corretores de seguro, é a questão da recomendação. Realmente a recomendação é um grande desafio para quem é corretor de seguro. Nenhum cliente gosta de ficar falando de seguro e muito menos recomendar seguro de vida. Só que a novidade que eu quero te falar aqui para esse ano, que a tendência não vai ser você pegar referência. Porque você ter nome, você saber se o cliente é casado, se ele tem filho e ter o celular dele, isso é muito pouco. Isso, na verdade, o Google, ele te entrega de forma gratuita. Você sabia que, por exemplo, o LinkedIn, se você hoje quiser chegar em qualquer pessoa que você almeja, você consegue o celular dessa pessoa? Olha que poderosos são as redes sociais. E o que adianta você ter seu nome do cliente, o sobrenome dele, se ele é casado e o celular? Na verdade, a recomendação e a tendência para esse ano, para quem quer ter resultados maiores e melhores, é ser apresentado e não ter uma referência. Eu falo isso com propriedade, por quê? Porque eu na época, quando eu era corretora de seguros, quando eu tinha lá as minhas metas para bater, que eu vendia seguro toda semana, o meu maior patrimônio, o meu principal objetivo era ter nomes. Então, eu como sempre não fui muito high-tech, né? Nunca, eu acho que vai ser muito difícil eu ter habilidades assim rápidas com Excel e tudo mais. Eu sempre centralizei as minhas recomendações no meu caderninho. Um caderninho como esse aqui. Eu ia lá na Calunga, pegava umas bolinhas de etiquetinha dourada. Por que dourada? Porque me repetia o ouro e para mim as recomendações eram ouro. Eu escrevi, inclusive, no meu caderno, que era o tesouro. E eu falava para os meus clientes, assim, olha, isso aqui é o meu maior tesouro. Eu cuido dessas recomendações com muito carinho, como se fosse meu filho. Então, eu anotava todas as referências e todas as características dos meus clientes, das recomendações dos meus clientes, e mais, eu procurava ser apresentada. Então, essa vai ser uma tendência de ouro para o 2021. Não pensa em quantidade, porque essa quantidade, as redes sociais estão aí e pode te oferecer. Pensa em qualidade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, quero te convidar já para deixar um joinha, ir lá no sininho, ativar o sininho, porque toda semana eu vou entregar um conteúdo, um material muito valioso.
E eu não sei se você sabe, mas quando você aciona o sininho, essa plataforma maravilhosa que é o YouTube, ele te notifica, ele te avisa que eu preparei um conteúdo para você. Então não deixa de fazer isso, tá bom? Vamos continuar aqui na tendência número 3. Então é a terceira de 7. E lembra que eu falei que a terceira é uma das minhas prediletas? E eu vou explicar por quê. Nesse ano de 2021, a tendência é você ter clientes que tenham uma relação sagrada com a família. O que é ter uma relação sagrada com a família? Aí você está falando, mas poxa, será que tem alguma coisa com religião? Não, não tem nada a ver com religião. A questão é a seguinte, pensa você o cara mais bem-sucedido que você conhece. Pensa você no cliente mais poderoso que você pode atender esse ano. Independente da riqueza, se esse cliente tem um patrimônio, uma liquidez para comprar um shopping center, um hospital, o cara que priorizar a relação sagrada com a família, o cara que toma as decisões essenciais, eu não estou falando decisões de negócios, eu estou falando decisões importantes, como, por exemplo, a compra de um seguro de vida. E não compartilha isso com a esposa, ou a esposa não compartilha com o marido, isso não é sagrado. Olha como faz sentido isso. Imagina o Abílio Diniz, aquele cara poderoso, onde ele acorda 5 horas da manhã para praticar o esporte dele, o cara deve trabalhar suas 12 horas com muito tesão, com muito amor, e ele quer fazer uma escolha importante para a família. E ele não convida a esposa para participar, mesmo que ela seja uma esposa do lar. Isso não é sagrado, principalmente se tratando de seguro, porque se aquele cara vier a falecer, a primeira pessoa que vai atrás do seguro, que vai recorrer ao corretor de seguro, aquele vendedor que apresentou aquela proteção e querer entender quais são os benefícios que aquele cara tem, contratado, que faleceu, vai ser a esposa. Então, você que é vendedor de seguro, você tem muitos argumentos, muitos motivos e muitos porquês para apresentar para o seu cliente o motivo da esposa estar presente, mesmo que ela não faça parte da receita familiar, mesmo que ela não ganhe dinheiro. Então pense você o seguinte, olha como isso faz sentido. Imagine que você quer trocar de carro e o carro que você vai ficar, no mínimo, por 2 anos. Você concorda comigo que mesmo que a sua esposa ou seu marido não entenda nada de carro, você vai querer a opinião dela para saber qual é a cor que ela gosta, ou se ela tem preferência de ter um carro alto ou baixo, porque afinal de contas, algum momento da vida ela vai precisar dirigir aquele carro, nem que seja para estacionar na garagem, para retirar o dela e colocar o dele. Então, ele vai comprar o carro, mas em algum momento ele vai querer a opinião da esposa. E eu falo isso porque eu já vendi carro, eu vendi Citroën, eu vendi Hyundai e eu sei como era. E eu tô trazendo esse exemplo porque com seguro é a mesma coisa. O cara que você aborda e não quer direcionar o fechamento ou tá encontrando um meio de tentar resolver aquilo ali com você sem a esposa, aquilo na verdade é mais uma desculpa para ele não fechar. Óbvio que tem as exceções, mas é a minoria. Ou você é muito talentoso em fechar com esse cliente sem a esposa e sem o marido, e eu já não sou muito fã de entregar o meu resultado na questão do talento, e sim na competência, ou você vai contar com a sorte de encontrar aquele cliente que literalmente são 5% dos clientes que tomam decisões de forma muito tranquila, mesmo as decisões essenciais, sem a esposa. Então, a partir de agora, a minha sugestão, e é a tendência para 2021, e eu posso te falar com muito conhecimento, porque os meus mentorados dentro do Fluente em Venda já estão fazendo isso e colhendo muitos resultados, é que oriente o seu cliente e leve ele um fechamento, uma apresentação das necessidades dele de forma cruzada, ou seja, ele protegendo a esposa e a esposa protegendo ele.
mesmo que ele seja o principal pilar financeiro, tá bom? Então aqui eu estendi um pouco mais, porque essa tendência, ela é muito preciosa. Vamos falar aqui da tendência número 4. E se você ainda não deu joinha para mim, coloque aqui que eu quero saber se esse conteúdo está sendo valioso para você. Bora lá. Tendência número 4. Aqui é bem legal falar isso pelo seguinte: eu tenho uma especialidade que é identificar quais são, inclusive vai ser um tema para uma outra aula, sobre os pensamentos sabotadores de clientes e também de vendedores de seguros. Mas aqui eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar da alta observação que a gente precisa ter. Nada mais é que você ter a consciência de estar focado, de estar presente nas suas atividades profissionais. Esse ano de 2020, que se encerrou com essa pandemia mundial, mostrou o quão a gente tem, assim, necessidade mesmo, básica, de ter tanta gente da vida profissional perto. Então, para você que trabalhava no escritório, rodeado aí de corretores de seguros, que encontrava 2, 3 ou até 5 vezes por semana, hoje você tem a chance de estar mais focado na sua estratégia de vendas, certo? Então, para esse momento, para essa tendência de 2021, isso mostra que você escolher de forma estratégica como que você vai conduzir as suas horas trabalhadas, você acaba tendo essa alta observação. O problema maior é que quando você não identifica qual é o pensamento sabotador que está te impedindo a ter essa alta observação. Então, eu convido você a realmente falar, poxa, esse ano eu vou me propor, eu vou tomar a decisão de ser focado. Eu não estou dizendo aqui para você deixar o seu filho largado com terceiros ou de você não ter uma vida equilibrada. Nada disso. É que até o ano passado, aquele modelo antigo fazia com que a gente perdesse muito foco em tomar café, em descer mais vezes, em sair muito do trilho. Agora, você tem a chance de ter uma produtividade mais online, mais focado, inclusive muitas vezes você nem tendo necessidade de ir para suas bases, né, para os seus grupos de apoio. Muitas vezes você resolve isso via Zoom, coisa que não era a realidade do ano passado. Isso vai fazer você ter uma alta observação se a falta de foco era alguém que te tirava do trilho ou se o problema maior é você que não consegue ter o foco. A tendência número 5 é algo muito bacana. Eu tenho uma abordagem que eu rotulo ela como a abordagem encantadora. Por quê? Porque nos meus primeiros 9 meses, como eu já falei nessa aula, eu era um folheto ambulante. E aí, com os meus treinamentos, com minhas idas para o MDRT, eu comecei a descobrir que os corretores de seguros, tanto dos Estados Unidos, assim, japoneses, os chineses, os indianos, eles nunca falavam nos speech deles. E como que eu tinha essa percepção? Pelas traduções dos MDRTs que eu participava, eles tinham as traduções, porque vocês sabem que até o momento eu não sou fluente em inglês, fluente em vendas eu sou. E aí eu percebia que eles tinham uma condução diferente, porque eles pouco se falava da empresa que ele atuava. Eu falo, cara, ele sabe de tudo isso, mas em nenhum momento, ele representa uma empresa aqui. E sempre ele falava de uma forma muito pessoal. Ele sempre trazia um estudo de caso. E quando você está na abordagem com seu cliente, isso é uma tendência que vai ser para esse ano, e leve muito a sério essa tendência, é que você pode usar a sua experiência pessoal de vida, aquela sua história de infância, aquela sua essência da adolescência, na sua conversa. Então, eu com os meus mentorados, eu digo que a minha abordagem encantadora, ela tem basicamente 40 minutos. Os 20 minutos, os primeiros 20 minutos servem para você entregar a confiança, você conseguir a admiração e se conectar com o cliente. E os últimos 20 minutos, a gente tem uma planilha muito interessante
muito minuciosa, onde existe estratégia nessa planilha para realmente direcionar ela para o fechamento e ajudar com que esse fechamento se conclua numa proposta de seguro. E aí, nesse preenchimento da planilha, você consegue se conectar com o cliente, você consegue ter a oportunidade, por exemplo, de falar das suas experiências pessoais. Então lá tem um campo de despesas extras. E ali você pergunta quanto o cliente gasta nas viagens, quanto ele gasta com pet, quanto ele gasta com lazer. E todas essas informações dá margem para você se conectar com as suas experiências pessoais também. Então aqui faz muito sentido para essa tendência em 2021, porque o cliente, ele não vai comprar, ele não compra papel, porque isso é intangível, mesmo que o seguro de vida seja assinatura em uma apólice, mas ele compra quem está vendendo. Ele não compra a empresa. A empresa, na verdade, é um monte de bloco com cimento. Ele compra muito mais do que isso. E quando você fala das suas experiências pessoais, ele se conecta com você. E tem maneiras de você fazer isso de uma forma muito genuína. E é muito bacana porque você vai também criar uma conexão de forma genuína. Eu vou já entrar na tendência número 6. O vendedor ganancioso, ele tá perdido esse ano. O vendedor que pensa só no umbigo dele, tá fora. Então é uma tendência para 2021, porque os clientes já estão cansados daquele vendedor viciado em um monte de técnicas, aquele vendedor que demonstra ser tirador de pedido. É isso, era isso que eu queria lembrar. Aquele vendedor tirador de pedido, aquele vendedor ganancioso e que olha só para o umbigo dele, ele está fora do jogo esse ano. Ele vai sentar no banco reserva. E eu falo isso quando eu estou aqui pensando nessa tendência, eu lembro de uma meia dúzia de vendedores de seguros que trabalharam comigo em toda a minha trajetória de vida. E o que eu quero falar aqui? Mas Marcele, como que você quer que o vendedor atinja as metas dele sem ser ambicioso, sem ser ganancioso? Muito simples. O vendedor que ele é ganancioso, o vendedor que ele tem uma ambição, um sangue nos olhos, ele está pensando muito mais em bater a meta. E qual que é o problema disso? O problema de você focar na meta é que na primeira ou na segunda adversidade, ele vai tropeçar. Ele vai desistir e vai achar que pode atingir a meta na semana que vem. E como que você pode, nessas tendências de 2021 que eu estou falando para você, mudar esse jogo? Ao invés de pensar em metas, você pensar qual é o desejo que vem de dentro para você atingir esse objetivo. Porque quando vir a adversidade, vai ser o seu desejo de dentro de você, aquele da sua alma, que vai fazer você encontrar soluções e alternativas. E eu falo isso porque, assim, eu vivi do lado de vendedores, vários vendedores gananciosos e ambiciosos, vários. E pode ser, inclusive, que você que esteja me assistindo seja um deles. E tá tudo bem se você escolheu ter essa postura de vendedor e se você realiza todas as suas metas. Só que isso para 2021 não vai funcionar. É uma tendência natural. Os clientes, eles estão muito mais preparados, eles estão muito mais exigentes. E agora é a hora de você mostrar humanização. Eu não sei se você percebe isso, mas quando você pensa no desejo da meta, você encontra o seu porquê. E mais do que isso, você para de ficar falando para o seu amigo, vizinho, vendedor, que precisa bater meta, que você tem pendências para resolver. Você para de ficar usando esses verbos pesados, que fica deixando a situação do seu objetivo com um clima pesado de fato. E qual que é o problema de tudo isso? Você tá lá, na segunda semana de janeiro, você já vendeu lá
6 seguros, ou seja, como você gosta, né, de metas, você é um cara ambicioso, você é um cara produtivo e você não perde tempo, então você produz muito. Aí você chega para o vendedor do lado que começou o ano, que teve algum problema muito sério, que inclusive teve que cuidar de alguém por conta do coronavírus, porque precisou ficar 15 dias isolado, não teve o mesmo resultado que você, aí você vira para ele e fala: olha, eu preciso vender um seguro de 100 mil reais esse mês. Aí você mostra que você é ganancioso. Mas se você falar para o seu amigo, você olha, esse ano eu tomei a decisão de construir a casa dos meus sonhos. Esse ano eu tomei a decisão de ir para a convenção lá na Austrália e levar minha mãe, a minha irmã, o meu pai, o periquito, o passarinho e todo mundo. Aí você está falando de desejo. Quando você fala de desejo, você não desperta a fúria do outro. E a energia que envolve nessa questão que eu estou falando, ela é muito genuína. Então pare de ficar pensando em metas, porque talvez e provavelmente essa meta, ela pode fazer muito mais sentido para o seu gerente do que para você. Agora, quando a sua meta vem de dentro, quando o seu desejo, ele é genuíno, você tem um porquê. E aí, o céu é o limite, você consegue chegar onde você quiser. Então, essa tendência, ela é muito, mas muito poderosa. Beleza? Agora, nós vamos para a última tendência dessa aula. Então, se você até aqui gostou de todas as 6 tendências que eu já falei, né, aqui nessa aula, eu quero te falar o seguinte: esse ano de 2021, você precisa ser diferente. Chega de ficar só pedindo recomendações para o seu cliente. Esse ano, com a internet, com o Facebook, com o Instagram, com todas as redes sociais, com todas as ferramentas que nós estamos tendo hoje para se conectar com qualquer pessoa, em qualquer estado, em qualquer país. Veja, eu tô aqui em Vancouver, você tá aí, talvez no Brasil, pode ser que você esteja me assistindo em outro lugar do mundo, em português, óbvio, mas ainda vou fazer em inglês, e você tá aqui comigo. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que começar a formar a sua tribo. Aí você deve estar falando: Marcele, eu não sou índio. Como que eu vou formar minha tribo? Então vamos lá. Você é corretor de seguro, você deve ter aí no mínimo, vamos lá, uns 15 clientes, ou 1.000 clientes, 2.000 clientes, 5.000 clientes. Faça uma comunidade. Apresente o seu cliente para os seus outros clientes. Antigamente, você precisava fazer um encontro para isso. Investir, talvez, a sua riqueza para esse projeto. E poderia ter risco de ninguém comparecer. Hoje, você pode criar uma mala direta, você pode criar uma comunidade no Facebook, você pode criar uma sala no Zoom e pegar aquele seu cliente empresário, construtor, e apresentar para o advogado. Você pode ter uma cliente fotógrafa e apresentar para um outro cliente que a esposa está grávida para fazer um ensaio fotográfico dele. E como que você pode fazer essa conexão, esse network valioso com seus clientes? Dando a oportunidade deles falarem deles. Olha que bacana isso. Então, essa estratégia, você pode usar as redes sociais, você pode criar uma revista, entrevistar o seu cliente, falar dessa iniciativa e falar: olha, eu quero apresentar o seu trabalho para os meus 1.000 clientes. É o mínimo que eu posso fazer por você. E aí, sabe o que vai acontecer com essa sua iniciativa? Ele vai querer te apresentar para outras pessoas, porque você está se preocupando com ele. Eu chego até a me emocionar com isso. Por quê? Porque é esse encanto com o seu cliente, é esse cuidado que com o seu cliente é muito mais do que você atingir uma meta. Hoje eu falo, estando já quase 2 anos, que eu estou distante da atividade de vendas e seguros.
Mas o meu assunto, todas essas tendências que eu estou compartilhando com você, são tão atuais porque até hoje eu recebo os carinhos dos meus clientes, dos meus protegidos que eu encantei durante 8 anos. Então, se essas 7 tendências fizeram sentido para você, eu quero te convidar a uma coisa. Você não precisa compartilhar, você não precisa falar que esteve aqui comigo nessa aula, mas só coloque aqui, copie esse link ou faça as anotações de todas essas tendências e de forma genuína entregue essas suas anotações para as pessoas, para 5 pessoas que estão precisando saber de tudo isso nesse ano de 2021 que trabalha com você. Certamente você tem um parceiro, certamente você é membro de alguma equipe, certamente você torce e sente admiração por alguém que trabalha com você e que é também corretor de seguro. Então ajude que essas informações de alguma maneira, ou você copiando esse link e mandando pelo WhatsApp para essa pessoa, ou você pedindo para ela acessar e se inscrever no meu canal para ter acesso a outras aulas, ou você fazendo as suas anotações e passando para ela ou ele. É isso que vai fazer diferença na sua vida e você ter abundância no seu resultado. Adorei estar aqui com você nessa aula. Essa é só a primeira aula de 2021 e eu quero te encontrar na próxima semana. Sucesso!